Olá, sou a doutora Flávia Mambrini e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos estar continuando a nossa série sobre reposição hormonal e antes de mais nada eu quero agradecer a todo o pessoal, todas essas mulheres que estão nos assistindo de outros países. Então as meninas de Angola, de Portugal, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos. Bem-vindas, meninas, bem-vindas ao canal, mande as suas perguntas. E outro recadinho, as perguntas, as principais perguntas de vocês, eu tô respondendo lá nos shorts, tá? Então vocês entram lá nos shorts que vocês vão ver, vão ter várias respostas das perguntas, combinado? Então vamos lá pro vídeo. Esse vídeo hoje vamos falar sobre os 5 mitos da reposição hormonal. Cinco mitos sobre terapia de reposição hormonal. Vamos entender, gente, que terapia de reposição hormonal ele é um assunto ainda muito polêmico, ainda é um tabu, ainda precisa ser muito estudado. Mas quando a gente trata esse assunto com ética, esse assunto com estudo, esse assunto com cautela, né, com cuidado, ele é muito bem-vindo. A terapia de reposição ela se torna muito eficaz. Então, vamos entender um pouquinho. No início dos anos 2000, existiu um estudo, tá? O estudo WHI, sobre mulheres na pós-menopausa. Esse estudo ele acabou causando um pouco de confusão, porque ele não teve uma data, ele começou com as mulheres mais tardiamente, menopausadas de mais tempo, elas já tinham alguns fatores de riscos, e acabou causando, então, uma confusão na leitura desse estudo. Entre as mulheres que ficaram com medo, entre a mídia que divulga muitas coisas e os médicos. Então, causou meio que aquele pânico geral. Hoje a gente tem novas informações sobre a terapia de reposição hormonal e esses estudos do WHI significam então que a gente passou a entender melhor os riscos e os benefícios da terapia. Hoje a gente tem que o quê? Que a terapia de reposição hormonal ela é a melhor maneira de controlar os sintomas da menopausa e ela traz alguns benefícios para a saúde de algumas mulheres. Então vamos entender, não é para todas e para quando que a gente vai usar ela? Para quando você tá mais sintomática, quando você tem muitos sintomas, a gente vai melhorar a qualidade de vida. Então a terapia de reposição hormonal combinada, que a gente fala com o estrogênio e com a progesterona, ou o estrogênio sozinho, eles não causam aumento significativo do risco de câncer de mama ou doença cardíaca em mulheres de 50 a 59 anos ou em mulheres que iniciam o tratamento dentro de 10 anos após a menopausa. Então, vamos entender um pouco isso. Então, é muito importante, que eu já tenho falado nos outros vídeos, se você não assistiu os outros vídeos da série, acompanha, sobre a janela terapêutica, tá? Então, esse período que ele vai dos 50 aos 59, 60 anos e os 10 primeiros anos depois da menopausa, ele é muito importante para a gente poder ali decidir o que a gente vai fazer, qual tipo de hormônio e qual a via. Esse material dos 5 mitos eu tirei muito da Associação Australiana de Menopausa, que é muito boa e aonde na Austrália vai ser agora o próximo Congresso Mundial de Menopausa o ano que vem. Espero estar lá para compartilhar com vocês. Então vamos lá. Primeiro mito: terapia de reposição hormonal fará você engordar. Gente, as mulheres que usam os hormônios não ganham mais peso do que as mulheres que não usam os hormônios. Então a gente tem vários fatores aqui. A própria queda do seu estrogênio e o aumento ali do FSH, ele pode alterar o seu metabolismo. O seu próprio envelhecimento, os fatores sociais, o estilo de vida, os fatores emocionais. Lembrando que a gente veio de uma pandemia, a vida não tá tão simples assim, né? São muitas coisas acontecendo hoje. Então, eles são os principais causas do ganho de peso na meia-idade. Então, a gente já vai ter esse envelhecimento celular, a gente vai ter até mesmo, quanto mais idoso a gente vai ficando, a gente muda as papilas, a gente muda o paladar. Nas mulheres, que eu noto muito no consultório, depois da menopausa a gente fica com o paladar um pouco mais doce. Então, de querer trocar o alimento ali por um doce. Então, são várias questões, tá?
As mudanças hormonais, então, elas fazem realmente o quê? Elas mudam a distribuição de gordura no corpo. Então, elas tiram mais do quadril, que seria uma gordura mais protetora, e passa essa gordura para abdominal. Isso acontece principalmente pela queda do estrogênio e por essa mudança que o corpo ele vai ter nesse período, tá bom? Então, terapia de reposição hormonal feita no momento certo, para a pessoa certa, com a indicação certa e a via certa, ela não vai te engordar. Segundo mito, o câncer de mama é a causa mais comum de morte em mulheres na pós-menopausa. Isso daí não é verdade. O medo do câncer de mama é uma das principais razões, gente. As pessoas já chegam para mim assim, doutora, eu vou usar a reposição hormonal, eu vou ter o câncer de mama? Não, gente, não é assim. Do que se morre na pós-menopausa? A grande morte, ela é cardíaca. Então, muitas mulheres na pós-menopausa, elas acreditam que tem essa chance de morrer de câncer de mama muito maior do que uma doença cardíaca ou derrame. Só que olha só esses dados. Os dados da OMS revelam que neste planeta todo, neste universo, as doenças cardiovasculares, elas são responsáveis por 1/3 de todas as mortes. Então, 1/3, gente. O equivalente a 8,5 milhões de óbitos por ano. Ou seja, mais de 23 mil pessoas por dia, isso no total. No Brasil, as doenças cardiovasculares matam 2 vezes mais mulheres do que todos os tipos de câncer junto. Então, a gente tem que cuidar de quem? Do nosso coração. Segundo o levantamento da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, outro dado também que chama muita atenção é que a cada 10 mortes por infarto, 6 são de mulheres, tá? Na pós-menopausa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão cardíaca. A própria menopausa, ela tende a subir mais a pressão arterial, endurecer mais os vasos sanguíneos, alterar o endotélio, então a gente tem que tomar cuidado. Após a menopausa também, a incidência de infarto, ela acaba se igualando ao homem. Então, a mulher, ela infarta tanto igual ao homem. As doenças cardiovasculares, gente, também elas são responsáveis por 53% das mortes das mulheres, enquanto o câncer de mama, 14%. Então, vamos entender 2 pontos aqui. Então, a gente não morre mais do câncer de mama, tá? Do que da doença cardíaca na pós-menopausa. Então, ponto. Então, isso daí já é um mito. Segunda coisa que a gente tem que esclarecer: usar a terapia de reposição hormonal não significa que você vai prevenir um risco de doença cardíaca. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, isso daí é importante também que a gente entenda. E não é porque a gente não morre tanto do câncer de mama que a gente tem que deixar de fazer os exames de prevenção. Então, temos que fazer a prevenção para o câncer de mama, mas provavelmente a gente não vai morrer do câncer de mama, tá? Vai ser ali, a não ser um caso mais específico. E cuidar muito do coração. Então, ter um cardiologista também. Ali eu falo sempre, né? Um médico para cuidar de você, mas um cardiologista do coração ali também seria muito bem-vindo. Terceiro mito, que fala muito nesse sentido: 1/4 das mulheres que tomam terapia de reposição hormonal tem câncer de mama. Não é assim que funciona. Existe um mal-entendido, ele surgiu porque alguns jornalistas, algumas pessoas relataram incorretamente os primeiros resultados do estudo do WHI. Lembrando também que o estudo do WHI, ele foi feito com o quê? Com hormônios de éguas prenhas. Então, é um hormônio totalmente diferente do outro hormônio que a gente usa hoje. Mas mesmo assim foi uma leitura, tá? Novas informações combinadas, então, com uma melhor compreensão, elas vão sugerir que o quê? 5 anos tomando terapia de reposição hormonal combinada, ou seja, estrogênio mais progesterona, não aumentou o risco de câncer de mama em mulheres entre 50 e 59 anos, ou mulheres que iniciaram tratamento até 10 anos após a menopausa. Ok? Então, janela terapêutica de novo. Após 13 anos, as mulheres tiveram um pequeno aumento no risco do câncer de mama. Então, foram 9 casos para 10 mil mulheres. Esse dado, ele equivale mais ou menos às mulheres que bebem mais, tá? Ou à obesidade. Então, não dá pra gente falar, nossa, ele é uma contraindicação do uso? Não, não é. Ele não aumenta muito estatisticamente falando.
7 anos tomando apenas o estrogênio na terapia de reposição hormonal, também ele não aumentou o risco de câncer de mama na mesma situação. Mulheres entre 50 e 59 ou mulheres que iniciaram esse tratamento dentro dos 10 primeiros anos. E após 13 anos, a mulher usando só o estrogênio, não havia também aumentado o risco de câncer de mama, diferente do estrogênio com a progesterona, apesar do risco ser muito pouco significativo, ok? Mito 4. Terapia de reposição hormonal aumenta o risco de doença cardíaca. Então a gente sabe que a gente morre mais do que? Morre mais da doença cardíaca. Então usar a terapia de reposição hormonal, ela aumenta o risco cardíaco? Vamos ver esse estudo. Lembrando que o uso da terapia de reposição hormonal, ele não evita a doença cardíaca. Então uma análise de 40.410 mulheres mostrou que a terapia de reposição hormonal, ela não aumentou o número de mortes por doenças cardíacas ou dos vasos sanguíneos ou ataques cardíacos. A terapia de reposição hormonal também não aumentou o número de casos de angina, que é aquela dor no coração, em mulheres saudáveis ou em mulheres com doenças pré-existentes do coração e dos vasos sanguíneos. O que temos que tomar cuidado, então, e que não devemos fazer, então, é usar aquilo que eu já falei. Então, a terapia de reposição hormonal como um fator de prevenção. O que pode ser aí melhorado como um fator de prevenção? Mudança de estilo de vida, atividade física, uma alimentação mais limpa. Tudo isso a gente vai conseguir uma boa rotina cardiológica, analisar sempre a pressão arterial. Isso sim faz parte dessa melhora do risco cardiovascular. Quinto mito: medicamentos e terapias complementares são tão eficazes quanto a terapia hormonal e talvez mais seguros. Gente, não é muito por aí. O que eu pego muitas mulheres aqui? Por exemplo, mulheres que têm contraindicação, tiveram câncer de mama, assim como eu. E aí elas começam a usar o quê? Ai, não, porque é natural, é um fitoestrógeno, é uma medicação da soja. A gente tem que tomar muito cuidado, não é porque é uma planta, é um fitoterápico, que ele pode não ter ação ali no receptor de estrogênio. Então, não é porque você não pode usar o estrogênio que você vai poder tomar qualquer outra coisa. Não é assim, cada caso é um caso. Você precisa discutir isso com o seu médico. Outra dúvida: ai, doutora, estou usando chá de amora, tríbulos, várias outras ervas, e elas são tão eficazes quanto a terapia de reposição hormonal. Não, gente, não é. Isso daí é um mito. Eles podem te ajudar em alguma coisa se você não tem indicação do uso da terapia? Podem. Mas que ele vai agir nesse mesmo lugar, que ele vai ter os mesmos benefícios? Não, isso não é verdade. Então, hoje a gente termina aqui esses 5 mitos. Espero que vocês possam estar entenderam direitinho. Se ficou alguma coisa de dúvida, coloca aqui para mim. A gente vai colocar nos shorts para vocês. E sempre entender, tá? Que eu quero que deixe muito claro. Terapia de reposição hormonal. A gente tem que fazer com uma pessoa ética, uma pessoa que estuda, um médico da sua confiança. A gente vai ter que entender aí a função do médico, se você tem indicação, se você não tem indicação, qual a via é melhor, qual a via que você não deve estar usando, qual o tipo de hormônio, você vai usar uma terapia combinada, você vai usar um estrógeno sozinho, você vai usar só um estriol vaginal, tá bom? E sempre mudar o estilo de vida. Então a gente vai ter que trabalhar, eu falo, né, hormônio ele não é só para quem quer, ele também é para quem merece, tá? Então a gente já tem que limpar a dieta, fazer uma dieta mais limpa, mais atividade física, realmente é uma mudança, gente. Pensando ali que a gente vai viver nessa fase, se Deus permitir, mais ou menos mais 30 anos sem esses hormônios. A gente tem que cuidar bem desse corpinho. Combinado? Curta o vídeo para suas amigas, curta, compartilha com as amigas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e te espero no próximo vídeo da nossa série.